Afinal, lutar pela defesa de uma causa arranha a imagem ou gera valor agregado? Para responder essa questão, então eu convidei a Graziella, mas eu peço que para a Graziella começar a história dela, não nos finalmente, não no agora, né? Mas começar a construir o ser humano Graziella para que o nosso ouvinte possa entender. Então me diga uma coisa, o seu nome é Graziella Barduco. Conte para o nosso ouvinte um pouquinho da história, por exemplo, dos seus antepassados, seu avô, seu bisavô. Quem é que veio aqui para o Brasil, aonde eles se colocaram, em que lugar, em que estado e o que eles faziam? Então, esse Barduco é do meu avô materno. Meu nome é bem maior do que Graziella Barduco. Então, mas o que eu adotei foi o do meu avô, que foi quem me inspirou artisticamente, tanto eu como meu irmão. Na verdade, quem veio para o Brasil foi meu bisavô, o Giovanni. Ele veio para o Brasil com 7 anos e a família inteira, né, ele e os irmãos, se instalaram em Pariquera-Açu, que é também no Vale do Ribeira, cidade ao lado da cidade em que eu nasci, que se chama Registro. Mas inicialmente a família foi para Pariquera, aí eles casaram, tiveram filhos, nasceu meu avô, e aí o meu avô já um pouco, já grande, já na idade adulta, se mudou para Registro por conta de trabalho, né? Ele era mecânico, ele tinha uma oficina mecânica. Minha mãe ajudava ele na oficina, antes dela estudar pedagogia, ela era mecânica também, depois ela se tornou professora. De que região da Itália vieram os seus antepassados? De Costa de Rovigo, que é perto, é ali no Vêneto, é perto de Veneza, perto de Verona. Então é uma cidade bem pequenininha, bem do interior, mas é super gostosa, super bonitinha. A gente até foi até lá para ver se resgatava alguma memória. Alguma história. Não encontramos ninguém, mas fizemos muitas amizades. Então a gente foi muito bem acolhido, então foi muito gostoso. Você fez uma expedição lá, cartas para Julieta, seguindo de povoado em povoado até achar alguém? Então, na verdade, a gente tinha informação de que era de Costa de Rovigo, né, a nossa família. Então a gente já foi direto ao ponto. Entendi. E aí conhecemos várias pessoas na cidade, almoçamos com algumas pessoas. Mas assim, da família em si a gente não encontrou mais ninguém. Eu acho que todo mundo ou veio pra cá ou foi pra outros lugares. Entendi. Agora, aí quando os seus antepassados vieram aqui para a região do Vale do Rio Ribeira de Iguape, você falou que ele era mecânico. Era mecânico do quê? De automóvel? De automóvel, isso. Ele tinha uma oficina mecânica, então consertava caminhões, ônibus. E como é que ele é ligado com a arte? Porque você falou em inspiração, né? Então, na verdade, além de mecânico, ele era músico. Ele tocava clarinete na banda de Registro. Ah, que legal. Então, na banda da cidade, ele tocava. Naquela época devia ter o coreto, né? Isso. Talvez nem tenha mais hoje. Eu Hoje passei não tem mais. por Registro e não vi coreto lá. Não mas... tem a praça foi toda reformada. Por sinal, ficou muito bonita, mas ela foi reformada. Mas havia um coreto. Havia, isso. E o seu avô tocava nesse coreto? Tocava em alvoradas também, em comemorações da cidade. Então, a banda ia caminhando pela cidade, tocando. E então, por isso que eu digo que a inspiração veio dele, né? Que ele sempre mostrou esse lado artístico pra gente desde criança. Tá, aí a partir daí você estava em Registro, você ficou até quanto tempo de sua vida em Registro? Eu morei em Registro até os 14 anos, né, até terminar o ensino fundamental. Aí a gente mudou para Campinas para eu fazer o ensino médio, porque o estudo era melhor em Campinas. Na ocasião não tinha grandes escolas na região. Então, como meu irmão já estudava em Campinas, aí a família inteira quis se reunir novamente e a gente mudou para lá para eu concluir o ensino médio. Tá, então você nasceu em 82 e morou até os 14 anos e depois se mudou para Campinas. Para Campinas, isso. Tá. Bom, aí a partir daí, como é que surgiu
o espírito de vocação? Como é que você, assim, caiu a ficha que você falou assim, eu acho que agora eu quero ser tal coisa? Como é que surgiu isso? Então, desde criança eu queria ser atriz, assim, desde pequenininha. Então eu sempre fiz teatro, fiz piano, fiz canto, fiz balé, sempre alguma atividade relacionada à arte. E fui alimentando esse sonho de ser atriz até chegar a época de prestar vestibular, de entrar na faculdade. Fazia parte de grupos de teatro, fazia conservatório, fiz conservatório Carlos Gomes em Campinas, assim, querendo muito ser atriz, mas eu fiquei com muito medo na hora de prestar o vestibular e na hora de escolher de fato uma faculdade para fazer. Pensei assim, nossa, eu acho que eu não sou capaz de ser atriz. Porque pode não parecer, mas eu sou muito tímida. Então eu luto muito contra isso para poder conseguir fazer as atividades da minha profissão. Então a solução que eu encontrei foi fazer faculdade de cinema, na qual assim, eu ia estudar para trabalhar por trás das câmeras, mas ao mesmo tempo eu estava ali pertinho daquele meu sonho. Pensava assim, quando eu achar que tenho capacidade para encarar isso, eu tô quase perto. Então, foi por isso que eu escolhi fazer a graduação em cinema. Para os nossos ouvintes, eu vou lembrar o seguinte: toda essa trajetória que a Graziella está escrevendo, eu pedi por antecipação que ela fizesse um texto autoral, dizendo quem ela era, qual era a trajetória e como é que ela chegou até os dias de hoje. Ela fez esse texto autoral e eu publiquei na fanpage do programa. Então vamos lembrar, a fanpage do programa é www.facebook.com/programa Terra Rara. Lá você vai ver 4 chamadas para o programa de hoje, e aí lá também, em uma das chamadas, vai ter esse texto autoral, que é assim um sumário, um resumo do que ela está nos contando agora, né? Bom, Beatriz, aproveita e passe os comandos aqui para a gente acessar a rádio. Pois não, nós também temos página no Facebook, facebook.com/Rádio Moarandu. Também aguardamos aí a mensagem de vocês e a curtida também, né? Curtindo a nossa página. Além disso, no site que você está acessando para ouvir a nossa rádio, tem um link aí, está escrito "Deixe seu recado". É só entrar aí, dar uma clicadinha nesse local e vai abrir a página para você deixar o seu e-mail, o seu nome, o seu telefone e a sua pergunta, a sua sugestão, enfim, o que você quiser contar para a gente. E não esqueça de deixar, como eu já disse, seu nome, seu telefone, seu e-mail, senão a gente não vai poder responder. O programa Terra Rara, ele abraça várias causas, várias vertentes, vários assuntos, a começar com ecologia, sustentabilidade, vegetarianismo, veganismo, proteção aos direitos animais e à vida animal. Se você tiver interesse em que nós tracemos alguma pauta, algum assunto, né, para colocar aqui no ar, você pode mandar um e-mail para ruijaques@gmail.com. Bom, voltando então à trajetória da Graziella. Em algum momento você fez a faculdade de cinema, não é isso? Se graduou em cinema, depois, repete, você fez a pós-graduação. Eu fiz uma pós em administração e agora eu estou concluindo a minha pós em artes cênicas. Tá, o que te fez migrar de cinema para administração, que são coisas nada a ver? Então, a administração, na verdade, eu penso assim, a gente usa para tudo. Tá. Então, como eu comecei a minha carreira de atriz, no caso eu comecei como modelo, eu comecei em agência. Então, eu passei por 2 agências e quando a segunda agência que eu estava fechou aqui no Brasil e virou uma outra instituição, uma outra organização, como eu estava começando a estudar administração, eu resolvi que eu ia tomar conta da minha carreira. Então, eu pedi desligamento da agência
E desde então eu que venho comandando a carreira, eu que venho organizando as coisas. Eventualmente, quando precisa de uma agência para que entre um contrato de trabalho, eu tenho várias agências parceiras, eu trabalho com várias agências, mas eu não sou exclusiva de mais nenhuma. Então, você ganhou uma certa alforria aí. Isso, após serviu para que eu pudesse controlar mais a carreira, remanejar as coisas mais ao meu gosto, né? De não fazer a coisa de forma assim tão brasileira. De ficar tão presa a alguma coisa. Tão brasiliana, tá certo. Eu percebi nos textos que você me mandou e nas conversas que nós tivemos, que você, de alguma forma, você lutou, né, para chegar até onde você está hoje, mas lutou assim de uma forma meio que invisível, porque tem certas lutas que a gente luta bravamente e luta visivelmente. Então aquilo é meio que público, né? As pessoas veem, né? As pessoas percebem o que está rolando, o que está acontecendo. E no seu caso não, você teve alguns embates na sua vida privada, nos quais você teve que fazer aquilo meio que de forma, não digo secreta, mas de forma mais sutil, de forma mais delicada, né? Eu te pergunto, como é que para quem vê de fora, que não percebe a sua luta? As pessoas olham só a imagem, não é isso? Porque o programa é sobre imagem. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso. Isso, as pessoas não veem, né, o caminho que a gente percorreu, as coisas erradas que aconteceram na nossa vida. As pessoas sempre acham que foi tudo muito fácil. E muito pelo contrário, muito pelo contrário, foi tudo muito difícil, né? A gente, no dia a dia, a gente lida com dificuldades extremas. Às vezes a gente pensa até em desistir de tudo, mas eu acho que aquela força maior que tem dentro da gente que faz a gente seguir em frente em busca do sonho, né? Mas esse caminho que a gente percorre, a maioria das pessoas não vê. Por esses périplos que você passou, por todas essas dificuldades que você venceu, você teve em algum momento problemas com a sua imagem pessoal. Uhum. Você teve problemas assim, eu não sou tão magrinha, puxa, eu não sou tão fofinha. Como é que foi essa luta, você se olhar no espelho e se ver assim, diferente do seu ideário, do seu ideal? Então, na verdade, assim, é tudo muito estranho pra mim, porque eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,65 m, eu não sou magérrima, eu tenho um monte de curva. Então, e aí a pessoa fala assim, mas como assim? Você é modelo? Então, aí você tem aquele estereótipo na cabeça de que a modelo tem que ser super alta, super magra, super tudo. E não, porque isso é o estereótipo da modelo de passarela, da modelo fashion. E o meu caso, eu sou modelo comercial. Aí vem a ligação com a parte da carreira de atriz, né? Então, a modelo comercial, ela não precisa se encaixar nesse perfil super alta, super magra. Precisa ser uma pessoa mais normal, mais assim, que as pessoas se veem nela para que o produto possa ser vendido, para causar empatia com as pessoas. Então, eu acho que é mais um preconceito que está na cabeça das pessoas do que da profissão em si, do que da carreira em si. Então é mais uma coisa nos olhos dos outros do que problema que eu tenho enfrentado na minha carreira, por exemplo. Então é mais dessa forma que eu penso. Não, é bem interessante essa correlação que você está fazendo entre imagem versus preconceito, né? Quer dizer, a imagem também tem esse viés aí, né? Para você construir a imagem de um ser, você também tem que se sobrepor aos preconceitos locais, regionais, temporais, né? Uhum. Se de repente
você, por exemplo, precisaria ter um peso X, ou para cima ou para baixo, se você não tiver exatamente ali, já pronto, já perde a chance de trabalhar, né? Em algumas partes da profissão é assim. Em alguns viés é assim, com certeza. Agora, no seu, você além de expor a sua imagem, você tem que expor o seu talento, você tem que atuar, não é isso? Isso. Uhum. E aí, como é que funciona? Como é que é medido isso no dia a dia? Como é que eles, por exemplo, como é que eles escolhem você, né? Uma profissional X em detrimento de uma profissional Y? Então, nem sempre como é que é o casting dessa... Nem sempre é por talento, nem sempre muitas vezes é por perfil, é aquilo que o cliente está procurando no momento, é aquele rostinho, é aquele jeitinho. Então, às vezes a gente ele faz... vai olhar nos books e vai dizer, é essa aqui. Ou nos testes que a gente faz no dia a dia, Tá. Por exemplo, o briefing é mulheres de 30, então eu me encaixo no mulheres de 30. Mas eu vou ao teste e tem uma loira, uma ruiva, uma japonesa, uma chinesa, eu de cabelo curto, outra de cabelo comprido. Todas somos do mesmo perfil, mulheres de 30. Aí vai do que o cliente imaginou. Hoje eu quero para o meu produto a japonesa. Então todo mundo vai embora, fica a japonesa. Então é muito assim, aquele perfil para aquele momento. Então não é por talento, não é por beleza. É simplesmente por ser aquela pessoa que se encaixa dentro daquele perfil, naquela exata situação. E, usando de outras palavras, não é fácil a sua profissão. Não, é bem difícil. Porque se uma é escolhida entre muitas, né, as demais todas são rechaçadas. Todas vão para casa, todas vão fazer outra coisa. A gente trabalha muito mais com não do que com sim. Imagina, então, é um monte de não para de vez em quando vem um sim, mas um monte de não. Então a gente a gente aprende a lidar com não. Hoje você trabalha muito mais como atriz, muito mais como modelo, ou o seu trabalho atual abrange os dois e você segue os dois? Abrange os dois, eu sigo os dois porque assim, eu trabalho muito com publicidade, né, com campanhas publicitárias e paralelo a isso tem a minha companhia de teatro. Qual é o nome? Chama Cordiais. Cordiais. Isso, que foi fundada no ano passado. Então, a gente está com uma peça para entrar em cartaz, que na verdade vai ser a estreia da companhia, que chama A Formiga e a Folhinha. Então... Já tem espaço? Já tem um espaço, vai ser no espaço Amado do Dito, que fica na Rua Emberês, 236, em Perdizes. Ok, isso aí depois eu vou colocar direitinho lá na fanpage para que ninguém se perca e joia. todos possam prestigiar você e a sua companhia. Será um prazer recebê-los. Como é que é a história da criação do nome dessa sua companhia? Tudo tem uma história, né? Tudo tem uma história, é verdade. Foi engraçado, porque essa companhia a gente criou, alguns amigos meus que também fizeram teatro. A gente estava filmando um curta e aí depois que acabou a filmagem a gente foi para um café, estava batendo papo e eu, quando entrei na pós de artes cênicas, a minha ideia era montar uma companhia, era pegar toda a experiência na pós para montar uma companhia de teatro paralela à carreira na publicidade, né? Eu queria, porque eu gosto mesmo de teatro. E então a gente, nesse bate-papo, eu falei do meu sonho para eles, vamos montar uma companhia, de repente agora é o momento que a gente está mais maduro e tal. E aí eles adoraram a ideia, já abraçaram a causa ali. E a gente falou, tá, mas e o nome? Como é que a gente vai fazer o nome? E esses amigos específicos com os quais eu estava tomando café, que a gente tinha trabalhado nesse curta, a gente se conheceu numa oficina de teatro na Rua Cardeal Arco Verde. E aí um dos meninos falou assim, por que a gente não faz... Que tudo acontece na Cardeal Arco Verde, né? É incrível, né? Então, aí ele falou assim, por que a gente não coloca os cardeais ou os Arco Verdes? Eu falei, peraí, Arco Verde é o sobrenome do meu cunhado, ele não vai gostar. e cardeais...
não sei, parece assim meio de igreja, né? Aí, gente, e cordiais? A gente, né? A gente é Os cordiais da cardeal, né? Exatamente. A gente gosta de fazer as coisas direitinho, gosta de respeitar os outros. Que tal se a gente colocasse esse nome? Aí todo mundo adorou e fechou, batizamos o grupo assim. Agora, é incrível, pela descrição que a Graziela está fazendo, ela começou a conversa dizendo que ela é muito tímida. Eu não estou conseguindo acreditar nisso. Que bom! Eu acho que ela está sendo exagerada nessa descrição do perfil dela. Porque realmente uma pessoa tímida não vai abrir uma companhia, né? Porque o grau de exposição fica cada vez maior. Se na sua profissão já o grau já é total, ele só fica superlativo, né? Ele só se potencializa. E como é que você lida com isso? Tem que ir à luta, né? Se foi esse o caminho que eu escolhi, então tem que dar a cara a tapa. Então... Tá certo. Bom, o assunto agora, no segundo bloco, vai passar para imagens arranhadas, né? Causas a serem conquistadas, mas eu peço a calma do pessoal aí, vamos tomar um pouquinho de água, né? Vamos tomar um gole de água e vamos ao nosso primeiro intervalo.